Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui novamente para compartilhar com vocês um pouquinho do testemunho que envolve a escrita do livro Coragem, o Mestre Te Chama. Fique comigo por mais alguns minutos e deixe Deus inspirar você. Desde muito cedo, logo de imediato à minha conversão, eu passei a realmente acreditar que a escrita seria uma boa ferramenta para compartilhar um pouquinho sobre a minha fé. Uma vez que eu sempre fui muito tímido, hoje, pela graça de Deus, já avancei alguns degraus, mas no início da minha conversão isso era realmente algo comprometedor. A escrita me proporcionava abrir o meu coração e transbordar para que outras pessoas fossem abençoadas. Dessa maneira, utilizei todos os meios possíveis desde aquela época até os dias de hoje. Em relação ao livro, quero compartilhar com vocês algumas etapas durante esses 21 anos que nós cremos que Deus despertou o querer e também trabalhou para que o realizar acontecesse de fato. Muitos anos depois da nossa conversão, em 2019, já estávamos pastoreando uma das nossas igrejas em tempo integral e também pastoreando como pastores sêniores. Nós recebemos uma palavra profética, resultado de uma visão que Deus deu a um pastor amigo, pastor Daniel, pastora Beth. Aquela visão que para muitas pessoas talvez seria algo até insignificante, para mim representava muito. Era mais um impulso do Senhor para que nós pudéssemos avançar no propósito de utilizar as escritas como ferramentas para o avanço do reino. 5 anos se passaram e no início de 2024 Deus me deu uma experiência muito profunda, muito significante através de um sonho profético também. Esse sonho que, na minha perspectiva, durou praticamente a noite toda. Deus detalhou algumas coisas que realmente me levaram a escrever esse livro. Então, quando você for ler esse livro, você saberá que ele está baseado em um cronograma dado por Deus através dessa experiência do sonho profético. No final desse sonho, queridos, Deus me impulsionou a escrever dentro do contexto do sonho. Era a minha responsabilidade anotar tudo aquilo que eu tinha recebido naquela experiência. Logo pela manhã, depois dessa experiência longa, compartilhei com algumas pessoas esse sonho, registrei ele para que não viéssemos a nos esquecer, porque afinal eram coisas preciosas ditas pelo Senhor a nosso respeito, a respeito do meu ministério, a respeito da minha família, a respeito das igrejas que pastoreamos e que também poderia abençoar outras pessoas. Passaram-se mais um ano e nós chegamos ao final de 2024, no momento de recesso ministerial, período de Natal, Ano Novo, onde algumas das nossas atividades são interrompidas em função das férias escolares e feriados. Nesse período, houve então a decisão de aproveitarmos esse tempo disponível e então colocamos em prática esse plano que já estava sendo traçado há mais de 20 anos. São muitos desafios. Ter um conteúdo, termos uma direção de Deus para isso, para que não fosse apenas a vontade do homem expressa nesse livro. Isso nós já tínhamos, Deus já tinha apontado, Deus já tinha dado inclusive o cronograma, mas agora nós precisaríamos enfrentar os desafios materiais, como um orçamento financeiro para colocar em prática, para podermos publicar o livro. Não tínhamos todas as condições necessárias naquele momento, mas prosseguimos pela fé, entendendo que se Deus deu o querer, Ele também nos ajudaria a realizar. E de fato, queridos, essa é mais uma etapa do testemunho da escrita do livro Coragem, o Mestre Te Chama. Sem saber, algumas pessoas apareceram na nossa vida e contribuíram de forma significativamente, tornando esse momento muito mais fácil. Não há outra interpretação, a não ser Deus está financiando esse material para que pessoas e ministérios sejam abençoados. Mas os desafios não pararam por aí. Chegou a hora de encontrarmos uma editora que aceitasse o nosso material, que realmente nos desse condições financeiras para publicar e que, além disso, nos ajudasse. Afinal, nós estamos tendo a nossa primeira experiência como escritores. Depois de algumas portas fechadas, nos deparamos com a Dream Books e de forma especial com a pessoa do Marcelo. Marcelo foi a pessoa, o profissional, que nos ajudou do início ao fim dessa obra.
e testemunho aqui para vocês, até de certa forma emocionado. Porque Marcelo foi um grande amigo, foi um grande parceiro. Além do profissional, ele foi realmente usado por Deus para nos encorajar. Então, fica aqui registrado, queridos, essas etapas do testemunho do livro Coragem, o Mestre te chama, para que você saiba que de fato não foi a ideia meramente humana, o desejo meramente humano, a necessidade meramente humana de expressar algo que estava dentro de nós. Espero que você, depois de ouvir esse testemunho, seja encorajado a ser abençoado através desse livro. Eu creio que Deus tem algo grandioso para a tua vida e para o teu ministério. Deus os abençoe poderosamente.